Bruno Henrique salvo, o Flamengo garante vitória contra o Botafogo, mas segue sem nenhuma proposta rubro-negra para a renovação do contrato. Vídeo de hoje do canal do Nicola trata sobre esse tema e fala também sobre Bruno Lage, que colocou o cargo à disposição depois da derrota para o rubro-negro em clássico nesse sábado. Bora falar também sobre o Palmeiras, com a chance de encostar perigosamente no líder do Campeonato Brasileiro. Preciso te atualizar sobre o Corinthians, com direito à reunião de torcidas organizadas com o presidente e também com a possibilidade de mais uma queda de técnico diante do Palmeiras. Já no São Paulo, Júlio Casares conseguiu cumprir uma promessa feita a Dorival Júnior. Tem reforço muito perto do Santos, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar, me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo e estou no meio trabalhando desde 2000 com a missão de deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Só apertar esse botão vermelho de inscreva-se, combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de F12, a casa criada por Falcão, o craque do futsal. E a F12 sempre prepara cotações bem legais para vocês. Tô colocando na tela dois jogos com números muito legais. Primeiro deles, Palmeiras e Corinthians. Vitória do Corinthians paga R$ 3,43 para cada real apostado. O empate R$ 3,23 e a vitória do Palmeiras a R$ 2,23. Estou muito na dúvida entre ir no empate ou na vitória do Palmeiras. E você? De outro jogo que também está com cotações legais, Bahia e Vasco da Gama, pode marcar a estreia do Payet, jogo marcado para Salvador, times brigando contra o rebaixamento. Estou muito inclinado aí no empate, pagando R$ 3,34. Lembrando, para participar da F12 é super simples, tem link na descrição do vídeo e no comentário. Você vai lá, preenche seus dados, primeiro clica no link, depois usa o promo code Canal do Nicola, tudo maiúsculo, para ficar dentro e vir se divertir comigo na F12. Combinado? Boa sorte, só lembrando, você precisa ter mais de 18 anos de idade e jogar com responsabilidade. Bom, bora começar o nosso vídeo com o tradicional giro de notícias. Quero abrir esse giro com informação de que Caxias e Atlético são os mais novos integrantes da Série C do Campeonato Brasileiro. Eles garantiram o acesso da D para C, da quarta para a terceira divisão. Nesse sábado, Caxias venceu a Portuguesa do Rio, lá no Rio de Janeiro. Vitória por 1-0 depois de um empate em Caxias. O Atlético perdeu em casa para o Bahia de Feira por 1-0, mas havia vencido por 2-0. Placar agregado assegurou o Atlético e o Caxias. Nesse domingo a gente conhece mais dois times que vão da D para C. Bora falar que Felipão reclamou de atraso nos pagamentos do Atlético Paranaense. Curiosa a notícia porque o Furacão é um dos clubes mais bem estruturados, muito saudável financeiramente. E essa declaração se deu quando o Felipão respondia sobre os vários xingamentos que recebeu de torcedores do Furacão na ida dele com o Atlético Mineiro, empate 1-1 nesse sábado. Bora contar também sobre o John Textor, que usou suas redes sociais para reclamar da arbitragem de Rafael Claus. Ele taxou ou tratou a arbitragem como vergonhosa, entendendo que o Flamengo foi beneficiado na vitória por 2-1 no Newton Santos. Vou trazer várias informações sobre esse tema. Antes, contar sobre o Santos, que avançou na contratação de mais um reforço. Pode se tornar o 21º reforço do Peixe na temporada. Trata-se de Alfredo Morelos. Ele é atacante, 27 anos de idade, colombiano, estava livre no mercado depois de passagem muito bacana pelo Rangers da Escócia. Fui checar números e ver vídeos dele, jogador de primeiro nível. A última temporada, que nem foi a das melhores, 45 jogos, 12 gols e 6 assistências. Também jogou na Finlândia, com números ainda mais impressionantes, mas é na Escócia que os números me chamaram a atenção. Ele esteve perto de fechar com o Fenerbahçe, não houve acordo na última hora. O Peixe garante já tem encaminhado esse acordo, resta apenas que o atleta se apresente para exames médicos e assinatura de contrato por 2 temporadas. Só para finalizar sobre o atleta, o Santos tem até 15 de setembro para inscrever o Morales, ou Morelos. É quando se encerra o período de inscrição no futebol brasileiro para atletas desempregados. Morelos tem 11 jogos e 1 gol pela seleção colombiana. Bora falar agora sobre o São Paulo. O presidente Júlio Casares havia prometido alguns dias atrás ao Dorival Júnior que não venderia atletas nessa janela de transferências. As principais ligas do futebol europeu já encerraram suas janelas. Portugal, Inglaterra, Itália, Espanha, França e Alemanha. Não pode mais haver contratação por lá. E o São Paulo recebeu propostas nos últimos dias. Por exemplo, o lateral esquerdo Wellington teve 2 ofertas. Uma do CSKA da Rússia, outra do Brentford da Inglaterra.
Beraldo também teve proposta do Brighton da Inglaterra. Existiu uma especulação de que o Wolverhampton o contrataria, não chegou nada. Mas o que eu queria destacar é que, de fato, depois de dizer para o Dorival que não venderia a ninguém, o presidente conseguiu cumprir sua palavra. Restam algumas janelas específicas de países pelo exterior, as mais preocupantes da Arábia Saudita no dia 7 e dos Emirados Árabes no dia 21, embora o São Paulo não tenha jogadores especulados para essas duas janelas. O presidente do São Paulo, Júlio Casares, entendia que apesar das poucas vendas na temporada, seria super importante manter o atual elenco, sonhando com títulos da Sul-Americana e da Copa do Brasil. Sul-Americana já era depois da eliminação diante da LDU. São Paulo segue vivo na disputa da Copa do Brasil, as finais contra o Flamengo marcadas para 17 e 24 de setembro. Bora falar agora sobre o Bruno Henrique, que salvou o Flamengo, Jorge Sampaoli e talvez até o Campeonato Brasileiro. Vestindo a camisa ou usando a tarja de capitão do Flamengo, Bruno Henrique barbarizou na vitória por 2-1 do Fla contra o Botafogo no Newton Santos. O Botafogo ainda não havia perdido dentro de casa. O Bruno não participou do primeiro gol do jogo, cruzamento da direita e gol contra do Marlon Freitas, mas foi decisivo na etapa final. Primeiro ao marcar um golaço que acabou anulado por justo impedimento, e depois por fazer um outro golaço, chute de fora da área, com direito à comemoração, fazendo chororô para a irritação do torcedor botafoguense. Importante contar que logo depois de marcar o gol, o Sampaoli decidiu substituí-lo numa das atitudes mais malucas de todas. O Bruno Henrique foi durante toda a partida a única válvula de escape, o único jogador perigoso do rubro-negro. De qualquer forma, queria destacar outro detalhe que envolve o atacante. Bruno tem contrato com o Flamengo só até 31 de dezembro e até agora, acreditem, não foi procurado para tratar sobre a renovação do contrato. Um grande absurdo. Isso porque o Bruno Henrique já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube do Brasil ou do exterior. Ele está naquele prazo final de 6 meses do vínculo. Para mim, um enorme erro da diretoria do Flamengo correr o risco de perder um jogador desse calibre de graça. O Bruno já queria ter renovado há bastante tempo. A ideia do Marcos Braz e do Rodolfo Landim é de esperar até o fim da temporada para ver se o Bruno vai ser capaz de entregar o mesmo dos tempos anteriores à cirurgia. Está muito claro que ele vai entregar e o Flamengo vai correr risco, porque numa dessa aparece uma proposta da Arábia Saudita ou de qualquer outro clube da América do Sul, enfim, algum clube disposto a gastar um caminhão de dinheiro e o Flamengo pode perder. Jogador absolutamente decisivo. Bruno Henrique foi o nome do jogo, o cara que deu chance de o campeonato ser reaberto depois da enorme diferença que o Botafogo havia aberto. Bora falar sobre outro lado, com confusão depois da derrota, a segunda consecutiva do Botafogo, que já havia perdido no meio de semana por 2-1 para o Defensa e Justiça. O técnico Bruno Lage chamou a atenção, ele foi para a entrevista coletiva e colocou o cargo à disposição, ninguém entendeu absolutamente nada. O técnico português disse o seguinte, abre aspas, sobre essa coisa de só olharem para o meu percurso no Botafogo, acho que é uma pressão muito grande sobre os jogadores. E isso eu não admito. Se há uma forma de libertá-los dessa pressão, é por isso que eu estou aqui perante vocês. Não falei com ninguém, mas pensei muito e nesse momento coloco o meu cargo à disposição do diretor e do presidente. Tenho contrato até dezembro, é muito dinheiro em salário. Isso sem contar os prêmios de campeão e também por vaga na Libertadores. Mas não tenho problema de abdicar disso, porque não sou guloso pelo dinheiro. Declaração que pegou todo mundo de surpresa, como assim? O cara tá colocando o cargo à disposição depois de 2 derrotas, com um time com 11 pontos de vantagem em relação ao vice-líder. Rolou uma reunião no Newton Santos depois dessa entrevista, os dirigentes do Botafogo, com a presença do John Textor de forma virtual, bancaram a permanência do técnico e tentaram dar uma acalmada nos ânimos. Esquisita essa situação de um Bruno Lage que parece lidar muito mal com a pressão. Bora falar agora sobre Vanderlei Luxemburgo, tem Corinthians e Palmeiras a partir das 16 horas na Neoquímica Arena. E tem um retrospecto recente que pode jogar contra o Lucha. 3 técnicos que passaram nos últimos anos pelo Corinthians caíram depois de derrotas para o Palmeiras. Eu tenho contado para vocês que a diretoria do Timão banca o Lucha pelo menos só até esse clássico. Os técnicos demitidos depois de perderem para o Palmeiras foram Wagner Mancini, Thiago Nunes e Cristóvão Borges. Lucha que já completou 4 meses dentro do Parque São Jorge, 33 jogos com 13 vitórias, 9 empates e 11 derrotas, aproveitamento de 48% dos pontos. Pressão interna e externa é grande pela demissão do Lucha. Não só pelos números, mas também pelo desempenho do time. O Corinthians foi muito mal, especialmente nas partidas contra São Paulo e Estudiantes, por Copa do Brasil e Sul-Americana. Internamente, jogadores também reclamam da forma como o Lucha prepara o time.
treinos ruins, preleção pouco caprichada em relação a detalhes do adversário, enfim. E foi nesse clima que ontem membros de torcidas organizadas foram até o CT para conversar pessoalmente com o presidente Duílio Monteiro Alves. No papo, Duílio explicou o motivo das várias últimas vendas e assegurou que não vende mais ninguém. Você sabe que Gabriel Moscardo, Yuri Alberto e Felipe Augusto tiveram propostas recentes e o Corinthians decidiu por recusá-las. O Duílio explicou que a condição financeira do clube é péssima, que havia necessidade das outras negociações e elas aconteceram com o intuito de colocar o Corinthians em ordem. Só para fechar sobre o Timão, essa visita de torcedores do Corinthians também teve um encontro desses organizados com o Yuri Alberto, segundo consta, foi para que o atacante tivesse apoio do torcedor. Quero fechar o vídeo para falar sobre o Palmeiras, que pode bagunçar de vez o Campeonato Brasileiro, quem diria, hein? Matemáticos chegaram a dar o Botafogo com mais de 90% de chances de título, mas depois da derrota para o Flamengo nesse sábado, uma vitória alviverde vai fazer com que a diferença entre líder e vice-líder caia para 8 pontos. Nesse momento o Botafogo tem 51 pontos, o Palmeiras tem 40, se o Verdão venceu o Corinthians fora de casa, vai a 43 e diminui para 8 pontos, uma vantagem que já foi extremamente folgada. Faz bastante tempo que o campeonato não tem 8 pontos de diferença entre o líder e o vice-líder. Só vale a lembrança de que o Botafogo pega na próxima rodada o Atlético Mineiro fora de casa e na sequência o Corinthians também como visitante. Os dois próximos jogos do Palmeiras depois do confronto contra o Corinthians, Goiás em casa e Grêmio fora. Importante lembrar que o Palmeiras leva um enorme retrospecto, uma vantagem bacana diante do Timão, o adversário desse domingo, às 4 da tarde. Nos últimos 5 jogos são 4 vitórias do Palmeiras e um empate. A última vez que o Corinthians venceu o Palmeiras faz 2 longos anos. Foi em setembro de 2021, jogo do segundo turno do Campeonato Brasileiro, na oportunidade com o Roger Guedes em dia inspirado. O Corinthians conseguiu bater o Palmeiras. E você? Pensa que dá Palmeiras, dá empate ou dá Corinthians? O campeonato volta a ter graça nesse domingo? Use espaço para comentários, deixe like e a gente volta mais tarde com a tradicional live de domingo. Abraço, tchau!